Olá, muito boa tarde para você. Sexta-feira chegou, é mais uma semaninha já no fim. É o mês de março, né? Caminhando para os últimos dias e tá passando rápido, hein, esse ano de 2022, gente. Mas muito importante aqui é a sua companhia aí do outro lado, ligadinho aqui no nosso Pauta Aberta. Muito obrigado a você de casa pela sua companhia em todo o país. Vamos juntos então a partir de agora com os nossos destaques desta sexta-feira. 30 dias de guerra na Ucrânia, no dia em que os ataques russos ao país completam um mês, mais bombas caem sobre a Ucrânia. Em Chernihiv, pessoas que aguardavam numa fila para ajuda humanitária viraram alvos de bombas russas, em mais um episódio trágico registrado neste confronto. A Rússia, em declaração oficial, confirma que a primeira etapa do que chama de Operação Militar Especial na Ucrânia está concluída. Um mês de conflito, a gente mostra hoje numa reportagem especial as emoções que transbordam e a beleza dos atos de amor numa terra já devastada pelas bombas e mísseis que vêm de Moscou. Aqui no Brasil, o dólar registra nova queda nesta sexta-feira, acumulando 8 dias seguidos de recuo em comparação ao real. Hoje, sempre abaixo dos R$ 4,80 a moeda esteve cotada. E no Paraná, pesquisadores já identificaram a circulação de 51 variantes do vírus da Covid-19 desde 2020. E hoje, de acordo com a Fiocruz, o índice de ocupação em leitos de UTI já está abaixo de 60% em hospitais do país. Reflexo aí também do avanço da vacinação em todo o Brasil. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. A guerra mobilizada pelo exército de Vladimir Putin contra a Ucrânia chegou hoje ao 30º dia. Um mês de bombardeios, da destruição de um país soberano. Já são milhares de vidas humanas que desapareceram sob as bombas ordenadas por Moscou. É um mês de dor, sobretudo aos mais de 40 milhões de habitantes da Ucrânia. As últimas horas deste confronto, com perdas sem precedentes na Ucrânia, foram marcadas pela primeira troca de prisioneiros de guerra entre os dois países. Era a madrugada de hoje na Ucrânia quando a vice-primeira-ministra Irina Vershik confirmou as negociações. E já houve duas trocas, a primeira entre militares dos dois países, depois foi feita a troca entre prisioneiros civis. 11 russos presos perto de Odessa voltaram para o país de origem. Os russos entregaram 17 ucranianos. Os ataques das tropas russas não cessam nas principais cidades. E hoje um alvo estratégico foi atingido na região central do país. 2 mísseis destruíram uma base militar ucraniana na cidade de Dnipro. Equipes de resgate passaram horas na busca por vítimas. Até o momento não há mais detalhes sobre mortos ou feridos no local. Foi uma sexta-feira trágica também na região de Kharkiv, em Nova Pochta. Câmeras de segurança registraram o momento em que soldados russos atingiram com bombardeios uma multidão de civis que estava numa fila para receber ajuda humanitária. Foi numa unidade dos Correios da cidade. Também em Kharkiv, depois de um outro ataque, ao menos 4 pessoas morreram. Elas estavam num posto de saúde. Para fugir das bombas, famílias inteiras, crianças, idosos, já estão há um mês vivendo nos túneis dos metrôs em cidades maiores como Kiev e Kharkiv. Foi necessário se adaptar a uma vida diferente, em meio à dor trazida pelo agressor. E neste horror que castiga a Ucrânia já há um mês, hoje foram divulgadas informações oficiais sobre as vítimas daquele teatro que abrigava principalmente mulheres e crianças em Mariupol, no sudeste do país, e que foi bombardeado e destruído no dia 16 de março. De acordo com as autoridades, 1.300 pessoas estavam abrigadas no local. Pelo menos 300 morreram. No dia do ataque, apenas 150 tinham conseguido deixar o teatro depois da destruição. A prefeitura informa que o número de vítimas pode ser maior, porque como a cidade está isolada, é muito restrito e demorado qualquer tentativa de resgate às vítimas. Ainda ontem, o governo da Ucrânia acusou a Rússia de levar civis que escaparam das cidades ucranianas para o país invasor. A principal preocupação é que estes refugiados tornem-se reféns do exército inimigo e que, assim, tornem maior a pressão ao governo ucraniano, que segue a resistir aos ataques das tropas de Vladimir Putin.
De acordo com informações da ouvidoria ucraniana, 402 mil pessoas, entre elas 84 mil crianças, foram levadas contra a vontade da Ucrânia para a Rússia nos últimos dias. O governo da Rússia disse que eram pessoas que entraram no país por vontade própria. Outra cidade arrasada pelos bombardeios é Chernihiv, no norte, com algumas regiões já isoladas pelos soldados russos. O desafio das autoridades, neste momento, é garantir a abertura de ao menos um corredor humanitário para amanhã, uma saída que possa garantir mais segurança a moradores que querem deixar a cidade para outras regiões do país ou até mesmo para o exterior. A insistência dos negociadores russos é para que os refugiados consigam cruzar a fronteira justamente da Rússia, que agride a Ucrânia incessantemente há 30 dias. Nos bastidores do conflito, depois de participar da reunião de cúpula da OTAN, o presidente norte-americano Joe Biden chegou hoje à cidade de Rzeszów, na Polônia, a 1 hora de viagem da fronteira com a Ucrânia. Lá ele visitou soldados americanos numa base localizada na região. A caminho do encontro com o presidente dos Estados Unidos, o presidente Andrzej Duda, da Polônia, teve problemas. O voo que levava o líder polonês precisou voltar à capital Varsóvia. Mais tarde, depois de nova tentativa, Andrzej Duda chegou em segurança perto da fronteira para o encontro. Na Rússia, o Ministério da Defesa informou hoje que a primeira fase do que chama de Operação Militar Especial na Ucrânia foi concluída. O foco para a Rússia é garantir a independência do que consideram a região separatista do Donbass. É lá onde estão duas importantes cidades, Donetsk e Lugansk. Embora afirme que esta fase está concluída, o governo russo não descartou novos ataques às cidades ucranianas já invadidas. Em nova atualização feita hoje, a ONU divulgou um novo número oficial de vítimas. São 1.081 mortos e 1.707 feridos. São números que, de acordo com a própria ONU, podem ser muito maiores. Agentes da organização estão nas regiões de Kharkiv, Sumy e Donetsk para atualizar os números oficiais de vítimas da guerra. Infelizmente, este número de vítimas é muito maior. No entanto, do outro lado, perplexo diante da agressão russa, o mundo se mobiliza. Há acolhimento comovente aos refugiados, a ajuda humanitária importante e muitas doações ao povo ucraniano que resiste com coragem e com a força de uma grande nação. Do lado russo, hoje o exército que pertence lá ao governo da Rússia, ao Kremlin, enfim, anunciou e confirmou a morte de 1.351 soldados russos em solo ucraniano. O exército da Rússia também confirmou que 3.825 soldados ficaram feridos. Para os ucranianos que continuam no país, a vida mudou de repente e os hábitos são totalmente outros. Há muitos que viraram voluntários. E quantos entre os moradores deixaram as casas para viver em abrigos? Tudo muito difícil. Em Odessa, no sul do país, ainda pouco atacada pelas tropas russas, teve teatro que virou um importante centro de ajuda humanitária. A guerra na Ucrânia mudou a vida de todos em Odessa. Ao lado do coração histórico da cidade e atualmente nas proximidades das barricadas, este antigo teatro foi transformado em centro de alimentos e de auxílio humanitário. A advogada Inga Kordinovska supervisiona a distribuição de ajuda a milhares de pessoas. Aqui somos como a Amazon da ajuda humanitária. Criamos este centro como o maior da região de Odessa para organizar e para fornecer toda a ajuda vinda de diferentes doadores. Podem ser pessoas da cidade, empresários, parceiros do exterior, organizações regionais, autoridades, todo tipo de ajuda. O centro fornece suprimentos para cerca de 500 pessoas por dia, com o auxílio de voluntários. Eles preparam caixas com alimentos, mas também produtos de higiene, remédios e até mesmo roupas íntimas. É absolutamente diferente. Pessoas de todos os lugares, com diferentes status sociais, idades e concepções. Os voluntários têm um objetivo: querem parar esta guerra. Queremos salvar nossas casas e vidas, proteger tudo o que amamos na cidade. Em meio ao trabalho, 2 cantores acompanhados por um músico tocam canções tradicionais ucranianas para os voluntários.
Trazemos alegria, nos esforçamos o máximo possível, porque não somos militares e não somos um serviço médico. Por isso, cantamos canções em que precisamos levantar os ânimos. O centro abastece as tropas, em particular a da defesa territorial, assim como refugiados e pessoas idosas que estão isoladas. É tudo muito difícil, né? Em todo o país, em toda a Ucrânia. Bom, e com o mundo acompanhando este cenário de guerra, né? A Coreia do Norte, lá na ponta oriental do planeta, lançou um míssil balístico intercontinental. O curioso nessa história foram as imagens divulgadas, que mais parecem obra cinematográfica. Um vídeo divulgado pela imprensa norte-coreana mais parece um filme de ficção. O protagonista da obra é o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Desde o figurino até recursos de edição, tudo para mostrar ao mundo o poder do país coreano com o lançamento do míssil balístico intercontinental. A estratégia de comunicação deu certo, viralizou na internet. A imprensa coreana tem mostrado o presidente de maneira inusitada, onde ele mais parece um ator de filme de ação. Nas redes sociais, Kim Jong-un já está sendo comparado ao personagem de Tom Cruise no filme Top Gun. Mas deixando os roteiros de ficção de lado, o que se percebe é uma demonstração de força nuclear da Coreia do Norte e, ao mesmo tempo, um recado para intimidar qualquer movimento dos Estados Unidos. Este foi o primeiro teste completo do míssil norte-coreano, que começou a ser testado em 2017. Segundo informações oficiais, o míssil voou mais alto e mais longe do que qualquer um dos testes realizados anteriormente e caiu no mar a oeste do Japão. De acordo com analistas, o míssil chamado de Hwasong-17, o ICBM, seria o maior míssil de combustível líquido já lançado por qualquer país a partir de um lançador móvel. Pelo tamanho e poder de alcance, especialistas acreditam que a Coreia do Norte pretende usar essa arma com ogivas que podem atingir vários alvos ou para confundir o oponente, em caso de guerra. E a repercussão do vídeo teve resposta rápida. O presidente eleito conservador da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, disse que a Coreia do Norte não tem nada a ganhar com a provocação e pediu a desnuclearização completa da Coreia do Norte. É importante lembrar que a China, que é o único grande aliado e vizinho da Coreia do Norte, pediu moderação de todos os lados. Preocupação para qualquer vizinho, né, da Coreia do Norte. Gente, aqui no Brasil, pelo 8º dia seguido, o dólar fechou em queda. Olha só. Já é o 8º dia seguido em que o dólar registra recuo em comparação ao real. Se no início da semana a moeda norte-americana começava a ser negociada abaixo dos R$5, hoje o dólar, por volta das 3 da tarde, operava já em forte queda de 1,3%, negociado a R$ 4,77. Na mínima do dia, chegou a ser negociado a R$ 4,74. Isso por volta do 12h30 desta sexta-feira. Bom, gente, a queda ontem, da moeda norte-americana chegou a 0,24%, com o dólar negociado a R$ 4,83 no fim do dia. Agora, momento de fechamento, a queda já é de 1,67% e o dólar está sendo cotado, neste momento, a R$ 4,75. E o IBGE divulgou hoje a prévia da inflação. O índice ficou em 0,95%, o maior para o mês de março dos últimos 7 anos. A prévia da inflação deu a dica. Os preços voltaram a subir. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial no país, chegou a 0,95%. Estes números superam a expectativa da inflação para este mês de março e foi causado pela alta dos alimentos. Segundo especialistas, essa é a maior variação desde 2015. Em 12 meses, a soma chega a 10,79%. E isso se reflete no bolso do brasileiro, que diminui o poder de compra. Na prática, um exemplo desse aumento é o preço da cenoura, que está 120% mais cara neste último ano. Já o IPCA-E, que é a prévia da inflação seguindo o acumulado no trimestre, foi de 2,54%. No período de janeiro a março, acima da taxa de 2,21% registrada no mesmo período do ano passado. De fevereiro a março, foi registrada alta em todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, com destaque para preços mais altos nos alimentos e bebidas, que foi de 1,95%.
O aumento chegou a todas as regiões do país, mas Curitiba registrou os maiores preços, por causa da alta de 6,47% nos preços da gasolina. O menor índice foi registrado em Brasília, com 0,61%, em decorrência da queda dos preços das passagens aéreas, que ficaram 13,23% mais baratas, e da energia elétrica, que diminuiu 2,34%. E preste atenção ao que ficou mais caro em todo o Brasil. A cenoura subiu mais de 45%, o tomate mais 15,46% e as frutas ficaram 6,34% mais caras. A alta expressiva foi registrada também na batata inglesa, que subiu 11,81%, o ovo de galinha, com 6,53% a mais, e o leite longa-vida, com um aumento de 3,41%. Cenoura, tomate, café, diesel, gasolina estão entre os 50 itens que mais subiram nos últimos 12 meses. Mas temos uma boa notícia no meio de tantos aumentos. O etanol veio na contramão das estatísticas e está 4,70% mais barato. Nos transportes públicos, as passagens ficaram 1,04% mais caras em Curitiba, Recife e Fortaleza. No setor da habitação, os maiores impactos foram sentidos no aumento da energia elétrica, 0,37%, e do gás de botijão, com 1,29% de aumento. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, a alta do mês foi puxada pelos itens de higiene pessoal, com 3,98% a mais. E, em particular, os perfumes ficaram 12,84% mais caros. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a guerra na Ucrânia vai levar o mundo a um período relativamente longo, com a inflação maior e o crescimento econômico mais baixo. Segundo ele, a inflação no Brasil deve atingir o pico no mês de abril. Preços em disparada, de vários produtos aqui no Brasil. A gente tem um exemplo aí de produtos básicos da cesta, tomate, cenoura, disparado no preço difícil para qualquer cidadão brasileiro. Veja no próximo bloco mais sobre os 30 dias de confronto na Ucrânia. Você vai ver as imagens que retratam a gentileza e o amor em tempos de guerra. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país, 4h44 da tarde agora. Um mês de guerra na Ucrânia para milhões de pessoas. Esses últimos dias foram de muita dor, dias de despedidas. A reportagem que você vai ver agora mostra alguns desses momentos. Das lágrimas do menino que dá adeus ao pai, que vai para a batalha, da acolhida de quem está do outro lado da fronteira, até a escolha por um momento tão único no meio da guerra. Acredite, houve até casamento no fronte de batalha. Um mês de bombardeios na Ucrânia e um mês de despedidas. O choro incontrolável do bebê traduziu um pouco do que muitas famílias viveram. Maridos e pais ficaram para trás para lutar na guerra. O pequeno Mark também não escondeu as lágrimas depois de deixar o pai em Kiev. E para arrancar sorrisos das crianças, esse homem encontrou uma forma bem simples, mas eficiente. Distribuiu pirulitos na fila da fronteira. Já nessa escola da Itália, crianças refugiadas foram recebidas com muito calor humano. Os reencontros cheios de emoção também trouxeram esperança de uma vida nova. Anna Semilk reencontrou os filhos na fronteira com a Hungria. O marido dela tinha entregue as crianças a uma desconhecida e ela os devolveu em segurança à mãe. Os animais, muitos considerados filhos, foram carregados pelos tutores e deram o apoio que muita gente precisava numa fuga sem destino. Apoio que também veio dessa menina de 7 anos. Para distrair as pessoas amontoadas num abrigo antibombas, ela cantou a música Let It Go, do filme Frozen. Essa violinista causou comoção ao tocar dentro de um abrigo. Vestida com trajes de gala, ela usou o dom para levar um pouco de conforto aos refugiados.
mesmo em meio à guerra, esses militares preferiram não esperar para oficializar a união. Os dois, que fazem parte das forças de defesa da Ucrânia, se casaram com roupas de combate, mas sem deixar de lado o protocolo. Uma mensagem de que a vida continua, mas não falta amor. É isso mesmo, né? Apesar de tanta dor na Ucrânia, nesse casamento, nessa celebração, eles mostraram, né, toda a força do amor, mesmo numa terra que está sendo destruída aí pelas tropas de Vladimir Putin. E nestes tempos tão sombrios e preocupantes na Europa, esta sexta-feira no Vaticano foi marcada por uma celebração muito especial presidida pelo Papa Francisco. Pedidos de paz ecoaram da Basílica de São Pedro em orações pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aqui no nosso telão vou chamar Jucinei Cardoso, nosso correspondente que está em Roma. Um dia muito especial, né? E os pedidos do Papa pela paz não cessam, né, Jucinei? Muito importante isso para todo mundo. Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Odilon. O Papa Francisco tirou o dia de hoje, que é um dia muito significativo para os cristãos de uma forma geral, porque é o dia em que se comemora a Anunciação, o dia em que Nossa Senhora recebeu a visita do anjo Gabriel e ficou sabendo dele que seria a mãe de Jesus. Ela foi o elo aí, né, para a concretização dos planos de Deus. E nesse dia tão especial, o Papa Francisco consagra ao coração imaculado de Maria justamente essa situação que a gente está vivendo, né? Consagra a paz da humanidade, mas em especial a situação vivida pela Ucrânia e também pela Rússia. Une os dois, na verdade, nesse momento de consagração, o que é uma mensagem muito importante, né, de que devemos permanecer juntos e unidos e que a guerra só traz a diferença, a separação, a dor e a tristeza, como a gente tem visto, né? Papa Francisco iniciou essa celebração por volta das 5 horas da tarde pelo horário da Itália, 1 hora da tarde pelo horário brasileiro. Foi uma celebração bastante longa e também bastante sentida por todos aqueles que puderam acompanhá-la de perto e à distância em todos os lugares do mundo, porque os veículos de comunicação do Vaticano chegaram longe dessa vez para levar esse momento de oração para os 4 cantos do mundo e fazer com que as pessoas atendessem a esse apelo que foi feito pelo Papa Francisco, não só aos bispos e sacerdotes, mas também a toda a população para estar unida nesse momento de oração pela paz na Ucrânia. Além dessa celebração que a gente está mostrando aí nas imagens, aconteceu uma outra em paralelo na cidade de Fátima, que foi presidida pelo cardeal Krajewski, um dos cardeais que, inclusive, o Papa Francisco destacou semanas atrás, como nós comentamos aqui, para visitar áreas próximas à zona de conflito, né? Levando aí a palavra do Papa e o conforto às pessoas que se refugiaram, que vivem esse momento de dor. Um momento muito importante esse, Odilon, para que a humanidade realmente pense num caminho muito melhor do que aquele que está sendo tomado nas últimas semanas e se dê conta de que a guerra está trazendo consequências devastadoras, né? Não só para as cidades que são atingidas, mas para a humanidade de uma forma geral. Mensagem do Papa pedindo que todos permaneçam em oração pelo cessar-fogo. E a gente reza, né, e espera e torce para que essa mensagem chegue em som alto na Rússia e na Ucrânia, né, para que a paz chegue de uma vez, porque ninguém aguenta mais esse conflito, tanta gente morrendo, né? Uma situação muito triste que a gente acompanha na Europa. Jucinei, muito obrigado pelas suas informações daí. Bom, ótimo fim de semana, bom descanso. A gente volta a se encontrar aqui no Pauta Aberta segunda-feira. Até segunda-feira, vamos fazer um ótimo final de semana, de muita paz. Isso aí. E desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, o Paraná já registrou um número impressionante de variantes do SARS-CoV-2, que é o vírus, né, que provoca a Covid-19. Quem traz mais informações é o Sérgio Júnior. 51 variantes, Serginho, é isso mesmo? 51 variantes confirmadas que já circularam pelo Paraná desde setembro de 2020 até janeiro de 2022. Para que uma variante seja considerada preocupante, verifica-se se há um aumento na transmissibilidade ou alteração prejudicial na epidemiologia da Covid-19, ou seja, o que afeta o corpo humano. Segundo dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Paraná, os resultados obtidos a partir da análise de 3.562 amostras de testes PCR positivos revelam que as cepas ou linhagens mais identificadas no Paraná desde o começo da pandemia são a Gama e a Delta.
A Omicron e suas linhagens se destacam neste ano com 70 registros. Mas o que vem preocupando esse ano é a Deltacron, que é uma recombinação genética das versões Omicron e Delta e que vem com altos casos na Europa e Ásia. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, 2 casos suspeitos da nova variante já foram identificados no Brasil, um no Amapá e outro no Pará. E olha, gente, hoje, de acordo com o Observatório Covid-19 da Fiocruz, o índice de classificação, com relação à Covid-19 é considerado verde em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Significa que o país inteiro está fora da chamada zona de alerta. Pela primeira vez isso acontece desde junho de 2020, Nesse momento, as taxas de ocupação, portanto, em leitos de UTI, estão abaixo dos 60%. Boa notícia, Até amanhã desta sexta-feira, mais de 410 milhões de doses de vacina já tinham sido aplicadas a toda a população brasileira. Essas são informações do site da CNN Brasil, de acordo com números, das secretarias estaduais de saúde. Boa notícia e que os números caiam a cada dia mais. E neste fim de semana, voltando a falar sobre o confronto lá na Ucrânia, a última linha de trem que liga a Rússia à União Europeia vai parar de funcionar. É apenas mais um passo que isola cada vez mais a Rússia depois do início desse confronto. A empresa ferroviária da Finlândia anunciou nesta sexta-feira a interrupção do tráfego na linha que liga São Petersburgo a Helsinki, onde circulam os últimos trens que permitem que russos cheguem à União Europeia. O último trem Allegro procedente da Rússia vai chegar no domingo à capital finlandesa. Apesar das sanções europeias contra Moscou depois da invasão da Ucrânia e do fechamento da maioria das conexões aéreas e terrestres, o trajeto foi mantido para permitir que cidadãos finlandeses ou russos saíssem da Rússia. Estas foram as 2 únicas nacionalidades permitidas a embarcar. O governo finlandês considera que já concedeu tempo suficiente e que continuar com a operação não é adequado se forem levadas em consideração as sanções contra a Rússia. A empresa operadora da linha afirmou que os trens estiveram lotados nas primeiras semanas, mas apresentaram taxas de ocupação mais normais nos últimos dias. A Finlândia é um país oficialmente não alinhado, mas sócio da OTAN desde meados da década de 1990, depois que virou a página da neutralidade com o fim da Guerra Fria. Pesquisas indicam que mais da metade dos finlandeses apoiam a entrada do país na organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa entrada poderia causar irritação do lado russo da fronteira. De volta aqui ao Brasil, pelas eliminatórias da Copa, deu a lógica no último jogo em solo brasileiro da seleção no torneio classificatório, antes do Mundial. O Brasil passou por cima do Chile. Deu Brasil. 1, 2, 3, 4. Neymar garantiu o primeiro de pênalti. O Vini Malvadeza deixou dele também, de canhota. Pênalti de novo e Coutinho fez o terceiro. E por último, Richarlison. O Brasil fecha seu calendário nas eliminatórias na próxima terça-feira, enfrentando a Bolívia lá em La Paz. 3 seleções ainda brigam por uma chance de entrar na Copa: Peru, Colômbia e Chile. Os peruanos só dependem deles. Colômbia e Chile dependem de uma combinação de resultados e se vencerem, lógico. Será uma briga com grandes chances de classificação até o apito final. Brasil, Argentina, Equador e Uruguai já estão na Copa do Catar. A 5ª vaga das eliminatórias sul-americanas, como disse o Sérgio, é que depende dessa briga entre Peru, Colômbia e Chile. Quem conquistar ainda precisa passar por uma repescagem para garantir a vaga na Copa do Catar. Bom, gente, hoje também teve sorteio da primeira fase da Libertadores. Estão aqui os grupos, quero passar rapidinho para vocês. Palmeiras está no grupo A, enfrenta Emelec, Deportivo Táchira, Independente Petroleiro da Bolívia. No grupo B está Atlético Paranaense, enfrenta Libertad do Paraguai, Caracas e The Strongest. Grupo C está o Red Bull Bragantino, enfrenta Nacional, Vélez, Estudiantes. Grupo D estão Atlético Mineiro e América Mineiro do Brasil, que enfrentam Independiente del Valle e Deportes Tolima da Colômbia. Grupo E está o Corinthians, que tem como adversário Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready.
Grupo F está o Fortaleza, que enfrenta River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima. Grupo G está não tem times brasileiros, tem Peñarol, Cerro Porteño, Colón da Argentina e Olímpia. No grupo H está o Flamengo, que enfrenta a Universidade Católica do Chile, Sporting Cristal do Peru e Talleres da Argentina. Com a tabela da Libertadores, hoje a gente se despede aqui do nosso Pauta Aberta. Você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, um excelente fim de semana. A gente tem novo encontro marcado segunda-feira, aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Tchau, tchau.